Estratégias para aumentar o seu faturamento, o seu rendimento como motorista de aplicativo. Eu me chamo Márcio, sou motorista de aplicativo. Se inscreve aqui no meu canal. Se gostar do vídeo, compartilha com os amigos. Se não gostar, compartilha com os inimigos. O importante é compartilhar. Quando eu comecei a fazer aplicativos de mobilidade, na época eu atuava na área de gestão de pessoas, na área de gestão de vendas, e eu trouxe alguns indicadores desta área para o transporte por aplicativos, tá? Antes de eu falar desses indicadores, tem dois pontos que eu quero tocar com vocês. O primeiro que eu sempre digo: conheça a cidade ou a região que você trabalha, que você vai dirigir com os aplicativos de mobilidade, tá? No final você vai entender o porquê. Segundo ponto: se você quer aumentar o seu rendimento, o seu faturamento nesta profissão motorista de aplicativo, assim como em toda a área que você vai fazer, tenha uma métrica de quanto você quer aumentar. Não adianta nada você dizer assim: eu quero aumentar o meu rendimento, mas em quanto? Não se sabe. Então faça uma métrica de quanto você quer aumentar o seu rendimento. É 10%, é 20%, é 30%? Faça essa métrica. Use os indicadores do comércio, como eu usei, e você vai conseguir ter esse aumento. Tá ok? O que são esses indicadores? O primeiro indicador de comércio que é muito utilizado é chamado folha da vez, onde cada vendedor tem um momento certo de atender aquele cliente que entra no seu comércio, no seu estabelecimento. No nosso caso, a folha da vez poderia ser pensada como a fila virtual nos aeroportos, fila em alguns eventos, enfim. Como eu não faço com frequência, não participo com frequência dessas filas, eu não falarei delas, tá? Mas existem vários outros aí explicando e falando como funciona, que você pode estar estudando a respeito e se dedicando a isso também, né? Um indicador que é bastante usado no comércio, ele trata-se sobre a taxa de conversão, tá? A taxa de conversão, ela pode variar de cada comércio de 1% até 100% o valor aceitável da taxa de conversão. E essa taxa de conversão, o que ela significa? Significa a oportunidade de venda que aquele vendedor teve para a venda convertida, certo? No nosso caso aqui, nós poderíamos pensar em taxa de conversão sendo uma taxa de aceitação. Você fala assim: Márcio, mas você está falando isso, mas o que isso tem a ver com transporte aplicativo? Eu não vendo, eu não sou vendedor. Aí é que tá. Se você pensar no transporte por aplicativos, que o produto que você está vendendo, ele é o transporte do passageiro do ponto A até o ponto B, podemos pensar então que isto é uma forma de venda. Se isto é uma forma de venda e você tem uma taxa de conversão, para o motorista de aplicativo, uma taxa de conversão boa seria acima de 90%. Isso os aplicativos já te dão pronto, tá? Como assim? Chama-se taxa de aceitação. Você pode olhar lá a sua taxa de aceitação, você já vai ter os seus valores prontos. Uma taxa de aceitação acima de 90% já é uma boa chance de você aumentar o seu faturamento, certo? Um outro indicador bastante usado no comércio varejista chama-se ticket médio, que é o valor médio de cada venda que aquele vendedor efetuou. Por exemplo, ele fez R$2.000 de venda naquele dia em 10 vendas, então o ticket médio dele foi de R$200. Assim como ele pode ter feito uma venda de R$1.000 e as outras 9 vendas, totalizando juntos, dá R$1.000. Mas no valor médio final, dividindo, deu R$200 de ticket médio por venda, uma média. Como que você pode adotar isso pro motorista de aplicativo, que é o nosso caso, tá? Divida o valor que você fatura pelo número de viagens. O seu ticket médio vai ser o valor médio de cada viagem, quanto você fatura por viagem. Tem gente que prefere fazer por horas trabalhadas. Eu, como paro
a cada uma hora e meia eu faço uma pausa geralmente. Então eu prefiro pensar na questão do valor por viagem, tá? Eu faço meu estudo, meu cálculo na questão de valor por viagem, tá? Outro indicador que você pode estar usando também do comércio varejista, colocando isso em prática, no caso dos motoristas de aplicativo, que é o nosso caso, né? É o PA. O PA, ele é o número de peças por atendimento, tá? Ou PC, peças por cliente, enfim, né? No nosso caso, você pode estar usando o PA pensando em passageiros por viagem, tá ok? Eu abri o porta-malas do meu carro, eu já considero um passageiro a mais, tá? Para começo de conversa, tá? Quando você tem, por exemplo, 2 passageiros no seu carro, totalizando ali você mais o passageiro, vamos jogar ali 200 quilos, você vai fazer com que seu motor trabalhe menos do que você ter 500 quilos dentro do seu carro de passageiros, certo? É bem simples. Você fazendo seu motor trabalhar menos, você vai economizar mais combustível. Economizando mais combustível, você vai aumentar mais o seu faturamento, certo? Como que você pode usar? Tá? Você fazendo a métrica de quanto você quer aumentar de faturamento, você consegue justamente você vai conseguir, no caso, né? Eu fiz uma pausinha agora que começou a chover aqui onde eu tô, tá? E tá um tempo bem fechado. Mas vamos continuando, né? Então você pode fazer essa métrica, ver quantos por cento você quer aumentar de faturamento, tá? E trabalhar para aumentar o seu ticket médio, diminuir o seu PA e aumentar a sua taxa de conversão, que seria a sua taxa de aceitação. Você faz isso conhecendo a cidade que você tá. Você trabalha, a região que você trabalha. Como isso é possível? E a chuva tá caindo, né? Isso é possível porque você consegue mapear melhor a cidade ou a região que você está, tá? Sendo assim, tem bairros, por exemplo, que eu chego, eu vou para lá, peço para a solicitação de novas chamadas, porque eu sei que naquele bairro eu não vou pegar corridas boas, mas no bairro lateral eu ligo de novo o aplicativo para pegar corridas boas. Naquele bairro do lado, eu sei que sempre que eu pego ali um passageiro por viagem, que sempre é uma viagem mais longa que aumenta o meu ticket médio, certo? E se eu deixar ligado ali, vai diminuir minha taxa de conversão. Eu não quero que isso aconteça, certo? Por exemplo, rodoviária. Na minha cidade, eu nunca peguei uma viagem longa na rodoviária. Na minha cidade vizinha, eu já peguei 2 viagens longas. Tem 2 colegas meus que já pegaram viagens longas na rodoviária da minha cidade. Enfim, você vai mapear de acordo com o que acontece com você. Isto é estatística, isso é métrica, isso é análise, tá ok? Faça isso, a dica tá aí, é de graça. Se der certo, você vai ganhar mais. Se não der certo, você não perdeu nada com isso, não é mesmo? Obrigado pela atenção, até a próxima, um abraço.